sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alimento do Céu. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Deus Todo-Poderoso para abençoar a tua vida. E essa palavra se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 6. Diz assim: Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Pois tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação, se for recebido com ação de graças. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Irmãos, primeira carta e segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu ao jovem Timóteo, né? É aquele jovem que Timóteo, vamos dizer assim, a gente costuma falar, ganhou para Jesus. Paulo evangelizou Timóteo e Timóteo se tornou um seguidor de Cristo, né? Através de Paulo. Então, Paulo chega aqui para Timóteo e começa a alertar a igreja, né, através de Timóteo, sobre os falsos profetas que naquela época já existiam e hoje continuam existindo. E Paulo diz assim, olha, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo. Ou seja, Paulo, ele tinha essa revelação do Espírito Santo. Não era ninguém que falava para Paulo, não. Não foi nenhum adivinho que chegou para Paulo para dizer que nos últimos tempos, ou seja, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos nos últimos tempos. E não foi ninguém, nenhum adivinho que chegou para Paulo, olha, quando for nos últimos tempos, vai aparecer falsos profetas, falsos mestres, né? E não foi nada disso, mas foi Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns da igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Ou seja, quando uma pessoa se desvia do Senhor e ela deixa de seguir os ensinamentos do Espírito Santo de Deus, essa pessoa começa a seguir outro tipo de espírito. Quando você está em Cristo, vivendo, pelo menos se esforçando, né? Para seguir a Cristo fielmente, você é zeloso por seguir os ensinamentos do Espírito de Deus. Quando alguém começa a se desviar dos caminhos de Deus, essa pessoa começa a seguir espíritos enganadores. Aí você deve estar pensando, irmã, quer dizer que toda pessoa que está desviada, ela segue os ensinamentos de espíritos? Sim, segue sim. Espíritos malignos. Por que eu te falo isso? Porque a palavra do Senhor diz que não existe meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não existe coluna do meio. Não existe meio termo. Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Ou você serve a Deus ou você serve o inimigo. E a partir do momento que você deixa de seguir os ensinamentos do Espírito Santo de Deus, você vai servir de outro espírito, que não é o de Deus. Esses outros espíritos, eles vão começar a te ensinar totalmente o contrário daquilo que o Espírito Santo de Deus te ensinou. É isso que Paulo diz. Seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Olha só. Tais ensinamentos, ou seja, os ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Amados, existem pessoas, talvez você conheça alguns, não sei,
Existem pessoas que se desviaram dos ensinamentos do Senhor e começaram a seguir ensinamentos que vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E essas pessoas hipócritas e mentirosas estão ensinando, já fizeram isso tantas vezes que a consciência delas nem dói mais. Sabe aquela pessoa cínica que antes você olhava para ela e falava: poxa, fulano é um homem de Deus. Olha só, fulano prega tão lindo, fala tão lindo de Deus. Aí, quando menos você espera, essa pessoa desviou dos caminhos do Senhor e está não só vivendo de uma maneira errada, mas ensinando os outros a viverem também de uma maneira errada. E fazem isso de uma maneira de cara deslavado, de cara limpa, que não está nem aí. A própria consciência deles nem incomoda, como Paulo diz aqui. Só que tem um detalhe nisso aí. Deus vai cobrar. Haverá o dia do prestar de contas. Queridos, assim como chega uma fatura do cartão, você não tem como escapar. Você comprou, vai chegar a fatura, você vai ter que pagar. Da mesma forma vai ser a cobrança de Deus sobre esses que se desviaram dos ensinamentos do Espírito Santo. Começaram a seguir ensinamentos demoníacos, que vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, que não doem, que as suas consciências não incomodam. Eles vão prestar conta com Deus. Essas pessoas dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética. Mas, queridos, infelizmente existem pessoas, falsos mestres, como diz, é Paulo que está falando, não sou eu. Paulo está falando, o apóstolo Paulo, que no fim dos tempos haveria falsos mestres, falsos mestres mesmo, que vão ensinar que você não pode comer de tudo. Não pode comer os alimentos que Deus criou. Mas a palavra do Senhor diz que tudo quanto Deus fez é bom e nós podemos sim comer com alegria, com satisfação, se for recebido com ação de graça. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Alguém já chegou para você e falou: você não pode comer isso, que é pecado. Você não pode comer esse tipo de carne. Irmão, você comer esse carne aqui, você está pecando contra Deus. É o apóstolo Paulo que está falando, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Tudo quanto Deus fez é bom. Podemos comer sim, com satisfação, se for recebido com ação de graças. Coma, agradeça a Deus pelo alimento que Deus colocou na tua mesa, seja ele qual for. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Queridos, tudo que Deus criou foi bom. Todo tipo de carne que Deus criou foi bom, entendeu? Foi muito bom. Lá no começo, no primeiro livro, fala que tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus criou era bom. Foi bom. E ainda, tudo que Deus faz para nós é bom, queridos. Então, em nome de Jesus Cristo, são pessoas hipócritas que ensinam de maneira errada, que se desviam da verdade e eles criam a sua própria verdade. Eles têm a verdade deles, verdade entre aspas, porque verdade que está fora da verdade da palavra de Deus não é verdade, mas é mentira, é hipocrisia. Então, em nome de Jesus, receba tudo que Deus criou para você, coma, beba, tudo que Deus criou para você, com ação de graça, em oração, tudo é santificado. E ele ainda diz: se você transmitir essas instruções aos outros, você vai estar fazendo o quê? Cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Siga o ensinamento que você recebeu. Continue pregando o que os apóstolos pregaram. E eu acho interessante que tem pessoas que dizem: a minha igreja é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? A igreja que segue os ensinamentos dos apóstolos. Mas Paulo diz que você pode comer de tudo que Deus criou, orando, dando graças ao Senhor, comendo e orando em ação de graças. E você ensina que não pode? E você ensina que é pecado? Que igreja apostólica é a sua?
Infelizmente, irmãos, nós temos vivido isso. Sabe como é que a gente se vê livre de tudo isso? Pedindo discernimento ao Senhor. Discernimento para nós entendermos o que vem de Deus e o que não vem. Porque Satanás, quando ele vem camuflado. Ele vem parecendo um anjo de luz. Fala da palavra de Deus, lindo, prega maravilhosamente bem. Só que se você pedir discernimento a Deus, nem tudo e nem todos que falam em nome de Deus estão pregando a palavra dele. Agora nós precisamos orar para pedir esse discernimento e essa sabedoria do Senhor. Querido Deus, Senhor, como eu sou grata ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo. O que seria de nós se não fossem os ensinamentos de Paulo instruídos pelo Teu Espírito Santo? O apóstolo Paulo que joga por terra, Senhor, todo dogma, todo ensinamento errado, tudo aquilo que os homens levantam e chamam de palavra de Deus, tudo aquilo que os falsos mestres ensinam, Senhor, para enganar o Teu povo. E esse povo se chama mestres, se chamam de professores, instrutores, e são enganadores. Hipócritas, como diz a palavra, que ensinam tantas vezes de uma maneira errada e as suas consciências não chegam a acusá-los. A consciência nem chega a doer, nem incomoda. Mas eu sei que haverá o dia do prestar de contas e esse dia nós não podemos escapar dele, Senhor. Então, em nome de Jesus, dá discernimento para o Teu povo, para aquele mais simples, aquele que às vezes até nem estuda tanto, a Bíblia às vezes até estuda, mas não entende, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ensine, oriente, para que essas pessoas não sejam enganadas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, passe essa palavra adiante, à frente, compartilhe com outras pessoas, porque de repente você deve conhecer alguém que acredita nisso, que Deus fez algumas coisas boas para nós e outras não. Algo nós podemos desfrutar do que Deus criou e outras coisas não. Tudo que Deus fez é bom e é para nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.